Então vamos lá. Bom dia para quem chegou no meio, a gente já estava no meio da conversa. Sejam bem-vindos. A gente continua a nossa conversa sobre a poética indígena. E eu quero retomar aqui algumas coisas. Lembra, nesse intervalo de aula, bom, a nossa aula é sempre alternada, certo? Uma semana sim, uma semana não. A nossa aula live, né? Nossa aula remota, ela é alternada, uma semana sim, uma semana não. E no intervalo entre uma live e outra, eu disponibilizo uma videoaula para vocês. Então, toda semana vocês têm algum encontro com redação, ou numa live, ou numa videoaula, certo? Na segunda-feira eu posto atividade para vocês. A última atividade foi a produção de texto que eu pedi. Vocês têm o prazo até hoje para enviar, tá certo? Até o final da sexta-feira. E a atividade anterior, eu tinha pedido para que vocês pesquisassem. Tem alguém aí que encontrou algum texto que achou interessante, que gostaria de comentar ou de ler? Nem que fosse só um trechinho? Para a gente começar? Não fiquem tímidos. Vocês estão calados? Estava travando? Eu tinha pedido para que vocês pesquisassem algum texto indígena, né? Tem alguém que quer ler algum, ou ler o que escreveu? Alguém quer comentar ou ler algum texto para a gente começar? Davi quer ler? Sei que você é um menino. Eu acho que eu vou sair da tela cheia aqui, gente, porque ela sempre trava um pouquinho. Começa a travar quando coloco ela. Vamos aqui. Mas vocês podem ir acompanhando na apostila de vocês, tá? Porque eu percebo que quando eu vou expandir a tela, a gravação fica travando um pouco mais. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou seguindo aqui, mas vocês podem acompanhar com a apostila de vocês mesmo. Página 54. Esse poema, a gente parou nele no final da última live. A gente chegou a fazer uma leitura, apesar de rápida. Eu indiquei até o link para vocês de um vídeo no YouTube em que faziam enquanto esse texto era declamado, iam aparecendo algumas cenas. É um vídeo bem interessante. E a gente vai retomar dele, tá? Nós paramos dele, a gente vai retomar nele. Ele é um texto da Graça Graúna. Eu cheguei a mostrar a foto dela, contei a história dela para vocês. E é uma das principais representantes da poética indígena. A canção peregrina, ou peregrinar, né? O caminhar, o estar vagando por aí. Repara que o poema ele é dividido em partes. Essas partes são importantes porque a gente vai fazer a correção depois e a gente vai trabalhar com essas partes divididas. Por que eu quero repetir este poema? Apesar da gente já ter comentado um pouco sobre ele na última aula, eu quero repetir esse poema. Porque nos exercícios a respeito dele, surgem algumas teorias de literatura, algumas expressões típicas da literatura que são importantes para a gente começar a trabalhar e ter o domínio. Então, para que a gente vá para o exercício, para que a gente relembre, né? Afinal, faz 2 semanas que a gente leu o texto, muita coisa passou pela vida de vocês nessas 2 semanas, muita informação, muita aula. Então, a gente vai relembrar o texto, para a partir dele, no exercício, a gente tomar contato com estas expressões novas. Eu vou seguindo aqui. O que precisar me falar, o que precisar me perguntar, pode comentar aí.
tá certo? Pode chamar, pode me interromper, ok? Tá tranquilo para me ouvir? Alguém sinaliza aí, por favor? Então tá. Muito obrigada, Ana. Olha só. Repara o seguinte. A gente vai... legal, mas... Repara que a gente vai ver uma coisa na poesia. Às vezes, se ficar travando, Rebeca, você pode, assim, sair e entrar de novo. Você sai da sala e entra de novo, costuma melhorar, tá? Eu tenho visto uns alunos fazendo isso. Aí, se você quiser testar, viu? Então, gente, repara o seguinte. A poesia, ela não tem um narrador. O texto em prosa costuma ter um narrador. A poesia tem o eu lírico, o eu poético, que é quem está falando no texto. Não significa, então, que tudo aquilo que o eu lírico, que é o personagem do poema, está dizendo, que o autor do texto tenha vivido. Então, ele cria o eu lírico, ele cria um personagem, digamos assim, que fala no poema, tá certo? Então, a gente não vai dizer, por exemplo, que tudo que está aqui no Canção Peregrina foi vivido pela Graça. Ela pode ter usado a vida dela para se inspirar em relação a isso, certo? E a primeira pessoa costuma ser comum. Então, veja, eu canto a dor. O cantar aqui não é um cantar no sentido de música, é um cantar no sentido de expressar. Quando vocês tomarem essa expressão nos poemas, vocês vão encontrar isso. Quando o poeta diz, eu canto, por exemplo, eu chego para vocês e falo, eu canto a minha dor. É porque eu estou cantando, eu estou falando, eu estou expondo a minha dor. Eu canto a minha alegria. Eu estou tratando da minha alegria, eu estou mostrando a minha alegria, tá certo? É cantar nesse sentido. Então, eu canto a dor desde o exílio, tecendo um colar de muitas histórias e diferentes etnias. O colar é isso, assim, eu vou formando ele, eu vou construindo ele. Em cada parto, a canção de partida. A Mãe Terra, peço refúgio. Ah, Mãe Terra, eu peço refúgio a ela. Eu peço refúgio à minha Mãe Terra. Ao irmão Sol, mais energia. E à Lua, irmã, peço licença poética para esquentar tambores e tecer um colar de muitas histórias e diferentes etnias. Aqui, uma das marcas principais da poética indígena, a relação com a natureza, a relação com os astros, a relação com o que ele vive ali. Ele fala do que ele conhece. E o que ele conhece? A natureza. É um contato muito forte com a natureza, viu? As pedras do meu colar, ó, ele não está tecendo um colar de histórias, está formando esse colar com essas histórias todas. As pedras do meu colar são história e memória. São fluxos de espírito, de montanhas e riachos, de lagos e cordilheiras, de irmãos e irmãs, nos desertos da cidade ou no seio da floresta. Olha a oposição, a cidade ao deserto e o seio da floresta. Olha como ele começa a indiretamente colocar essa diferença entre um elemento e o outro, né? São as contas do meu colar e as cores dos meus guias. Amarelo, vermelho, branco, negro de norte a sul, de leste a oeste, da Ameríndia ao de Latinoamérica, povos excluídos. Eu tenho um colar de muitas histórias e diferentes etnias. Se não reconhecem, olha, eu tenho esse colar. Mesmo que seja uma figura, assim, uma metáfora. Eu tenho, e esse meu colar tem muitas histórias e muitas etnias. Se não reconhecem, se vocês não reconhecem isso no meu colar, paciência. Se vocês não entendem que eu sou formado por tantas histórias na minha vida, paciência.
haveremos de continuar gritando a angústia acumulada há mais de 500 anos, a referência histórica, né, com a formação da nossa pátria. E se nos largarem ao vento, e se desistirem da gente, se abandonarem a gente no meio da mata, eu não temerei, não temeremos, pois antes do exílio, nosso irmão vento conduz nossas asas ao círculo sagrado, onde o amálgama do saber de velhos e crianças faz eco nos sonhos dos excluídos. Eu tenho um colar de muitas histórias e diferentes etnias. Pois bem, na videoaula, eu quis expor uma diferença para vocês, para que não confundissem uma coisa. O elemento indígena, ele não é novo na literatura. Quando a gente trabalha com a poética indígena, não é porque a gente está trabalhando uma coisa nova. O que a gente está trabalhando é a literatura por um outro ponto de vista. Assim, o elemento indígena foi personagem. Inclusive, retomar uma coisa lá da videoaula. Alguns períodos literários tinham, inclusive, como característica ter personagens indígenas. Eu citei lá o exemplo da Iracema, que é uma das personagens mais conhecidas da literatura brasileira, do livro de José de Alencar, do Romantismo, que inclusive dentro do Romantismo tem uma geração. O período literário Romantismo ele é dividido em 3 gerações. Uma das gerações é a geração indianista, que trata essa questão do índio. Então já existia, já se falava muito na literatura, sobre o elemento indígena. Qual a diferença disso para o que a gente está trabalhando hoje? Naquela situação, o índio ele era personagem e não autor, tá certo? Ele era um personagem, era o homem branco escrevendo sobre o elemento indígena. Aqui na poética indígena, não é assim. Não é o branco falando sobre o índio. É o índio produtor, escritor, tá certo? Então, sempre que você encontrar algum texto, as pessoas que me enviaram texto, algumas pessoas até me perguntaram sobre isso. Mandaram perguntas, esse texto aqui vale e tal. Algumas pessoas mandaram texto que não era escrito por um índio, né? Era o índio como personagem. Não é. Isso não é poética indígena, tá certo? A poética indígena, a literatura indígena é produzida pelo índio. Vamos lá então, na página 55, e aí a gente vai resolver as questões de interpretação desse texto, aproveitando para trabalhar o conteúdo, ok? Ele pede uma leitura. A leitura foi feita só por mim, né? Espero em breve estar em sala de aula para pedir essas leituras para vocês. Tá? Então, a questão 10 pediu para que fizesse a leitura. E a questão 11, após essa leitura em voz alta, gente, leitura em voz alta sempre faz uma diferença muito grande num texto. Tá? Eu vou parar aqui em toda a questão para falar tudo que eu tenho para falar com vocês, viu? Leitura em voz alta faz uma diferença enorme, tanto quando você lê texto de outra pessoa, quanto quando você lê o seu próprio texto. Quando você escrever algum texto, para mim ou para qualquer professor, leia esse texto em voz alta. Quando você escuta o seu próprio texto, isso faz muita diferença, faz você enxergar tantas coisas que quando o texto é nosso, a gente acaba deixando passar desapercebido. Muita informação, ou às vezes até algum desvio. E quando a gente lê em voz alta, não, a gente começa a perceber. Então é uma tática muito boa para melhorar a nossa leitura e a nossa escrita, tá certo? Então, ele pede para fazer essa leitura em voz alta e explicar o que o título da canção, Canção Peregrina, significa para você. Tá? Alguém?
Alguém já pensou em ser um peregrino e sair pelo mundo caminhando, vivendo? Um andarilho? Por que vocês estão tão calados hoje? Davi, eu tinha certeza, eu ia falar assim, quando eu fiz a pergunta, Davi, eu ia falar assim, Davi, você não tem vontade? É muito sua cara, Davi. Muito sua cara. Ah, eu já também, gente. Nossa, sério, Davi, eu ia falar. E eu acho que você. As meninas também aí, né? Já viu? Agora, também, gente, queria muito. Queria muito. Mas ir pro meio da floresta deve ser bem legal também, né? Não fica pra sempre lá. Mas uns diazinhos no meio da floresta, sem essa loucura toda, ia ser bem legal também. Eu faço isso, Davi. Eu leio a mente das pessoas. Você tem muito cara, Davi, de peregrino. Ai, ai, Ah, ai. falando a verdade. Quem não queria viajar pelo mundo? É impossível ninguém querer viajar pelo mundo, né? Tem gente que não quer, menino. Acredita? Tem gente que não quer e não tem mentalidade, porque eu quero e não tenho mentalidade um pouquinho muito não pra isso. Deixa eu levar não. Pois é, mas tem gente que não quer. Tem gente que quer ficar ali no cantinho dele. Não é nosso caso, né, Ah, Davi? não. No meu caso, né, mesmo não. Por isso que eu peguei da minha mãe mesmo, né? Eu gosto de sair o dia todo. Não gosto de ficar parado, não. Isso aí. O mundo é tão grande, né? É, eu vou ali comprar cebola na Tailândia ali, rapidinho. O mundo é, o mundo é tão grande e a gente não é planta, né? Verdade, não sou pronto pra ficar parado. Ficar ali enraizado, né? Sim, eu quero viver. Oi? Repete? Não, eu tô falando que eu queria viver, né? Vamos viajar um pouquinho. Né? Nem que seja viajar no próprio bairro, Óbvio. não é? Também acho. Pois bem, então é muito essa noção aí do peregrino, viu? De você sair, de você montar esses colares, né? O colar é uma metáfora de história. O nosso colar, sei lá, o nosso colar hoje pode ser representado com fotos em lugares, né? O nosso colar, ó, uma coisa que eu faço. O meu colar, não é um colar. Todo lugar que eu vou, eu gosto muito de viajar, todo lugar que eu vou, eu pego uma pedrinha do lugar. Eu pego uma pedrinha. E eu tenho um cesto cheio de pedrinhas. As pedrinhas dos lugares que eu fui. Aí eu comecei a ganhar pedrinha das pessoas. Essa coisa de pedrinha, eu copiei. Isso não é ideia minha, não. Eu copiei isso de um escritor chamado Ariano Suassuna, que faleceu. Ele já faleceu. E eu assisti uma palestra com ele uma vez e ele falou isso, que ele ia nos lugares e ele pegava uma pedrinha. E ele carregava na carteira dele a pedrinha que ele pegou na viagem de lua de mel dele. Aí eu achei aquilo muito legal e comecei a pegar pedrinhas também. Aí eu comecei a ganhar pedrinhas, assim, os meus amigos viajam, pegam pedrinha do lugar onde eles foram e trazem de presente para mim. Então eu tenho na minha casa 2 cestos de palha. Um cesto eu coloco as pedras que eu peguei, pedrinha pequenininha, viu, gente? Um cesto eu coloco as pedras que eu peguei, no outro cesto eu coloco as pedras que eu ganhei. Então eu tenho pedras, por exemplo, dos professores lá da escola, eu tenho pedra da Bazinha, eu tenho pedra do Regis, eu tenho pedra do Flávio, do Rodrigo, eu tenho pedra de vários professores lá que quando viajaram trouxeram pedrinhas para mim. É o meu colar. Quando ela fala ali do colar, é isso, é o meu colar, porque quando eu olho para aquelas pedrinhas, quando eu olho para as minhas, eu falo, oh, olha em quantos lugares eu já estive e quantas histórias eu vivi nesses lugares. E quando eu olho para os meus amigos, olha quantos amigos eu tenho e quantas histórias eles viveram, tá? Podemos. Deixa eu só voltar aqui que alguém me fez uma.
eu ver aqui o que as pessoas comentaram, tá, gente? A Maria Luísa, morar na Austrália depois de ter viajado pelo mundo com piano. Nossa! Humilde. Humilde, Maria Luísa, seu sonho é bem humilde, né? Adorei, adorei. Ah, tá. Vou pensar em um. Sim. Não, eu só acho difícil a pessoa ficar viajando carregando. Carregando o animal e o piano, né? Pianista. Ah, fina. Né? Foi só a dificuldade de carregar, gente. Foi só nisso que eu pensei. Vou pensar num trabalho sobre isso também. Mas aí vejam só. Vejam que quando a gente lê uma poesia sobre assim, não é de algo tão distante na nossa vida, não. A gente também tem essas vontades, né? A gente tem a vontade de sonhar viajar com a minha mãe, pois com certeza ela iria querer. Sua mãe é das minhas. Sua mãe é das minhas. Então, esse conhecer que a gente encontra na poesia, é isso que eu quero que fique claro para vocês. A poesia não é algo distante da nossa vida, não. E quantas pessoas... Gente, a literatura de viagem é uma literatura imensa, das pessoas mostrarem o que elas encontram. Até porque, olha uma coisa interessante. O elemento indígena, ele não vai perder o que ele é viajando, sendo um peregrino. Ele vai acrescentar. A questão importante é isso, da gente entender que ao peregrinar, eu amplio quem eu sou. Tá? Júlia, pode acrescentar a professora de redação aí, tá? Vai acontecer sim, gente. Acontece. Aí, então, a gente já vai ficar combinado, já vou passar um trabalhinho sobre essas histórias de vocês, tá certo? Volta aqui porque a gente vai trabalhar um contexto agora. Questão 12. Questão 12 vai trabalhar com algumas palavras típicas, né, da literatura. A questão fala o seguinte: o poema Canção Peregrina tem 7 cantos, isto é, 7 divisões. Estava até marcado ali com número, né? Estava todo divididinho, pode conferir aí na apostila, está todo divididinho. Cada parte é um canto, uma divisão. Em dupla, registrem de maneira sucinta o percurso feito pelo peregrino. Eu quero só que a gente vá para o quadrinho do lado, porque essa questão é mais pessoal. Eu quero que a gente vá para o quadrinho do lado para aprender 2 termos aí, ó. 3, né? Canto é cada uma das partes em que se divide um poema longo. Um poema longo. Gente, tem poemas extremamente longos. Extremamente longos. O poema Os Lusíadas, de Camões, ele tem mais de 8.000 versos. Versos. Cada linhazinha, 8.000 versos num poema. Tá? É um livro em forma de poema. E estes poemas longos são divididos em cantos, partes, ok? Refrão ou estribilho de uma canção é um gravador natural, de acordo com o compositor Luiz Tati. Luiz Tati é maravilhoso, gente. Quem gosta de música, procure por ele. Ele consiste num verso ou grupo de versos que se repetem, em geral, ao final de cada estrofe. Pessoal, é que aí da música tem isso já na música também, né? E aqui a gente está tratando especificamente na poesia. E aí a questão 13 pergunta: qual é o refrão do poema Canção Peregrina? O refrão é um colar de muitas histórias de diferentes etnias. Ela não repete isso? Repete isso algumas vezes, né? É um colar de muitas histórias e diferentes etnias. Questão 3, então, essa é a resposta. Somente essa. A questão 14, pessoal. Essas que são pessoais eu estou passando, só se alguém quiser comentar, me sinaliza aí. Ok? Se quiser comentar. Gente, esses desenhos que são maravilhosos, né? A ilustração dessa unidade está maravilhosa. Questão 15. Releia os versos do canto 5.
haveremos de continuar gritando a angústia acumulada há mais de 500 anos. Letra A. Em haveremos de continuar gritando, o nós, que está subentendido, né, porque ele não está escrito, o nós se refere a quem? A todos os povos indígenas, né? A todos os povos indígenas. A questão B fala do eu poético que eu comentei lá em cima. O eu poético e o eu lírico, que é quem fala no poema, tá? A que angústia acumulada o eu poético se refere? Olha, de ser oprimido, de ter toda a sua cultura, toda a sua história, toda a sua vivência oprimida desde o processo de colonização. Então, a angústia é essa, a angústia desse eu poético. Então, olha, sempre que uma questão, em qualquer atividade de literatura, perguntar a vocês sobre o eu poético ou o eu lírico, é quem está falando no poema, certo? Questão 16. A poética indígena é marcada pela tradição oral. Importante isso. Importante. A literatura produzida pelo elemento indígena tem muito marca de oralidade, tá? Então, às vezes você vai ouvir, é como se você vai ler, é como se você estivesse ouvindo mesmo a pessoa. E outra coisa interessante é a mistura. Aqui na apostila de vocês vai ter isso também. Alguns poemas que misturam a língua portuguesa com a língua indígena, né? Então, a poética indígena é marcada pela tradição oral, construída com base na repetição, recurso estilístico que assegura a letra A, continuidade e a reiteração do que é relatado. Reiteração é repetição, retomada. Então, eu vou repetindo para poder manter aquele contato. Tá? Repare que quando a gente conversa com a pessoa, a gente está conversando com alguém, é natural a gente ficar repetindo algumas expressões para ir mantendo o contato com o outro. Então, como a literatura indígena tem essa marca de oralidade, é bem comum que ela tenha essa repetição para poder manter este contato. Aí, a gente vai na página 56 para um texto que não é de literatura indígena, não é. Eu falei rapidamente sobre ele na última aula. Ele fala sobre a questão do cantar, né? Eu canto. É um texto, é um dos meus poemas preferidos. Eu não digo o meu preferido, eu não consigo ter nada preferido na vida, gente. Tenho nada preferido. Tenho muitas coisas preferidas, no plural. Tá? Então, ele é um dos meus poemas preferidos, no plural. É um poema de Cecília Meirelles. Não é poética indígena. Não é. Por que ele aparece, então, em um capítulo sobre poética indígena? Para que a gente compare. A gente aprende muito por associação, por comparação. Então, quando eu vejo o que não é, eu entendo o que é. Tá? Então, a gente coloca essa comparação para poder ver a diferença de quando fala o elemento indígena e quando fala um elemento não indígena. Tá certo? O título do poema da Cecília Meirelles é Motivo. Este texto é mais curto, né? E ela fala: eu canto, ao cantar de novo, que a gente viu lá em cima, no poema da Graça, eu canto, eu mostro, eu falo. Por que eu faço isso? Porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites de dia no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei. Não sei. Não sei se fico ou se passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno e asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Olha quanta representação aí e quanto sentimento. Vejam como, às vezes, por mais que o contexto seja diferente, as angústias vividas pelas pessoas são as mesmas.
Olha quem foi Cecília Meirelles. Quadrinho aí, na página 56, do lado da questão 17, tem um quadrinho que fala sobre a Cecília. Nasceu em 1901 e faleceu em 1964. Nasceu no Rio de Janeiro, foi professora e escreveu poesias para o público infantil. Além disso, foi responsável também por organizar a primeira biblioteca infantil localizada no Rio de Janeiro. Ou Isto ou Aquilo é o nome de um poema dessa escritora e também de um livro com diversos poemas para o público infanto-juvenil. É uma gracinha. Vocês provavelmente já leram Isto ou Aquilo, que ela vai falando assim, quando você escolhe uma coisa, obrigatoriamente você tem que abrir mão de outra, né, de outra coisa. Seria o exemplo assim, se eu coloco uma luva, eu tenho que tirar o anel. Entende? Ela vai assim, ou eu escolho uma coisa ou eu escolho outra, não tenho como fazer tudo ao mesmo tempo. E escolher algumas coisas é obrigatoriamente, consequentemente, abrir mão de outras coisas. É um poema fofinho. Quem não leu, eu imagino que vocês, ao longo desses anos escolares, vocês tenham, sim, se deparado com este poema. Mas, se não, procurem, que é uma graça, tá? A questão 17 pede para a gente ler, comparando. A questão 18, o poema motivo pode ser considerado uma canção peregrina? Para mim, sim. Podem discordar. Se quiser. Para mim. A sugestão aqui da atividade é que ele trabalha com a musicalidade e fala do viver. Ele está falando da forma de viver. Né? Também acho, Davi. E ele vai expondo, né? É uma vivência diferente. Óbvio, as pessoas são diferentes, né? As pessoas são diferentes, mas os dois tratam de formas de viver, peregrino nesse sentido. A questão 19, e o poema Canção Peregrina poderia ter o título Motivo? Por quê? Compare sua resposta com a de um colega. Então, eu poderia trocar o nome? Aquele poema da Graça que a gente leu, ela poderia ter o nome de Motivo? Até porque motivo serve para tanta coisa, né? Motivo para ficar, motivo para partir, motivo para falar, motivo para se calar. Tudo que a gente faz precisa de um motivo, né? Uma motivação, né? Então, tudo aquilo que a Graça colocou também são motivos. Motivos para se mostrar, motivos para se mostrar presente, né? Funcionaria muito bem também, né? Aqui, o que eu comentei com vocês a respeito da linguagem. Então, vamos para uma parte além agora, dar um passo aqui na literatura indígena nessa junção. Gente, estudando língua portuguesa, para abrir as janelinhas que a gente abre na nossa conversa. Estudando língua portuguesa, a gente percebe a influência gigante que o elemento indígena teve no nosso idioma. Né? É uma influência muito grande. Tanto é que, quando a gente vê assim, a língua portuguesa do Brasil, ela é muito diferente da língua portuguesa de outros países de língua portuguesa. Portugal, Angola, Cabo Verde, ela é bem diferente. Por quê? Nós tivemos uma formação muito diferente, né? De outros países de língua portuguesa. Nós tivemos o elemento indígena, que influenciou muito. Tivemos o elemento africano e depois todos os outros grupos que vieram para cá. Né? Japoneses, italianos, alemães, todos esses influenciaram na língua portuguesa. Mas o elemento indígena foi o primeiro, o contato maior. Tanto é que a primeira língua oficial no Brasil não foi a língua portuguesa. Não foi. Estou retomando, eu cheguei a comentar isso com vocês em algum momento. A primeira língua oficial no Brasil foi o Inhengatu. Esse era o nome da língua. Inhengatu.
Foi a primeira língua oficial do Brasil. É em Nhengatu aquela frasezinha que eu já passei para vocês, do Chepiapé de Porã, que significa você mora no meu coração. Fofinho. Então, essa frase, Chepiapé de Porã, é uma frase em Nhengatu. De todas as línguas indígenas, porque eram muitas, mais de 500, quando o processo de colonização começou aqui no Brasil, eram mais de 500 línguas indígenas. A língua indígena que mais influenciou o nosso idioma foi o tupi, porque o contato com os portugueses foi basicamente com os grupos tupis, que ocupavam o litoral brasileiro. As tribos tupis ocupavam o litoral brasileiro e os portugueses chegaram pelo litoral. Então, esse contato fez com que a língua tupi influenciasse. E a gente tem muitas palavras. Às vezes a gente não se percebe. E aí, dentro desse vocabulário, em que áreas a língua indígena influenciou a língua portuguesa? Em vocabulários relacionados à natureza, animais, plantas. Se você prestar atenção, você vai perceber assim, existe nome de fruta que é de origem indígena, nome de bicho que é de origem indígena, rio, questões geográficas, né? Na geografia você vê isso, nomes indígenas. Mas a gente não tem, por exemplo, em escola, na sala de aula, a gente não tem na sala de aula um elemento que tenha um nome indígena. Porque não existia isso. Não existia a sala de aula. A gente não vai ter um eletrodoméstico com nome indígena. Não tradicionalmente, só se alguém depois coloca o nome como uma marca do produto, não como o nome do produto, como uma marca do produto. Mas, por exemplo, liquidificador vai ser uma palavra indígena? Eles não tinham liquidificador. Se eles não tinham um elemento, eles não tinham uma palavra para esse elemento. O que existia na época? Existia planta, bicho, o contexto deles era esse. Então, eles influenciaram nesta área. Então, é importante isso para entender o seguinte: quando um grupo influencia na nossa linguagem, ele influencia dentro de áreas específicas também. Tá? E isso acontece até hoje. Aconteceu com os índios, aconteceu com o africano e acontece hoje quando a gente percebe, por exemplo, o inglês. Quando a gente vê termos do inglês aparecendo na língua portuguesa, a gente percebe que é muito o quê? De áreas específicas, áreas ligadas à informática, internet, áreas mais específicas. Então, isso acontece ainda hoje. Aqui, a gente vai ter um texto que faz essa mistura. Porque no Brasil, hoje, algumas tribos não... Existem tribos que não falam o português. Ainda hoje, existe no Brasil tribo que não fala português. E existem tribos que falam os dois idiomas, a língua portuguesa e o idioma da sua tribo, tá? Então, é comum também, na literatura indígena, de haver essa junção, tá certo? Vamos ver o quadrinho aqui primeiro, para quem está acompanhando pela apostila, na página 57. O contato com a literatura indígena nos desafia e proporciona um encontro com este outro, cuja relação com a terra, o divino, a ordem social, a história, as artes, problematiza nossa própria relação com estes elementos e com a nossa própria identidade. Olha que interessante isso. Olha que interessante. Eu leio um texto de um elemento que tem uma vida completamente diferente da minha, não só também por distração, também por prazer, porque a leitura dá prazer também, mas quando eu leio o texto do outro e do que o outro vive, além de conhecer o outro, eu me conheço mais. Porque quando ele se comporta assim, ele pensa dessa maneira, ele age dessa maneira, e eu? Então, quando eu tomo contato com a literatura, de modo geral, qualquer tipo de literatura acontece isso, mas no caso da literatura indígena, ao mesmo tempo que eu conheço o elemento indígena por meio da obra dele, eu me reconheço também como um elemento não indígena, tá certo? E aqui, este poema, que está na questão 20,
mistura dois idiomas. Ele mistura o português e o guarani. O texto foi escrito pela índia poetisa Potiporã. Olha as palavrinhas aí. Até lembra um pouco o Inhangatu, né? O que eu passei para vocês. Mimbaê tu remanoxê? Mimbaê tu ricoxê? Inhendeva mimbaê tu remanoxê? Mintu ricoxê? Índio, por que você quer morrer? Por que você quer viver? Suas terras foram roubadas, seus parentes humilhados, suas florestas devastadas. Mbaeto remanoxê? Mbaeto ricoxê? Suas histórias gloriosas distorcidas, suas práticas igualísticas incompreendidas. Mbaeto remanoxê? Mbaeto ricoxê? Seus séculos, séculos de perseguição. Mas você ainda está aqui. Insiste em superar essa situação. Você, vivo. Mbaeto remanoxê? Mbaeto ricoxê? Por que você quer morrer? Por que você quer viver? Me dê uma razão. Olha que ilustração linda, gente. Linda, né, essa ilustração? Linda, linda. Eu vou ler esse trechinho. Não gosto muito de fazer a leitura por aqui, não. Eu fico um pouco cansativo. Mas pode falar, Davi. Sem problema. Olha só. Essa questão 21 está quase chegando no final e eu gosto de deixar um tempinho final para vocês tirarem dúvidas. Eu vou encerrar na questão 21, mas eu vou falar sobre ela porque ela resume bastante. Quero, Júlio. Quero sim. Deixa eu só comentar, tá certo? Ela resume algumas informações sobre a literatura. Então, a gente encerra bem o conteúdo com ela e de como trabalhar, de como a literatura aparece. Aí ele pede para ler, considerando as sugestões do especialista em literatura indígena. Já ligou o microfone? Liguei, só tô esperando. Muito bem, garota. Aí sim, gosto de gente assim, né, Davi? Já pode ler? Pode. Sugiro aos leitores que leiam ou ouçam o canto-poema de Potiporã, e depois de ouvi-lo uma, duas ou diversas vezes, recitem-no e deixem com que ele passeie pelo seu corpo, que leve consigo parte de vocês, deixando em troca parte dele. Verão, então, que nada nesse poema acontece por acaso. Seu título em Guarani remonta à origem do corpo que o recita, seja o indígena, seja o seu, como leitor. Os 4 primeiros versos de uma mesma estrofe são iguais aos 4 últimos em estrofes separadas, e isso recria a experiência e a convivência do indígena com o homem branco, começando em Guarani, suas origens e terminando em português. A última sensação que não pode deixar de ser referenciada sobre esse poema está em sua sexta estrofe. Ela altera seu ritmo com a repetição de palavras em um mesmo verso e com versos que contêm apenas uma palavra, que consegue sozinha expressar a intensidade do que se quer materializar. Realmente intenso. Muito obrigada. Viu muito bem. E vocês sentiram essas coisas, assim? Olha que ele vai colocando, né? Que leitura que ele mostra do texto. O texto, ele fica o tempo todo entre o português e o guarani, meio que representando essa relação do elemento indígena hoje, né? Essa relação do elemento tá lá no mundo dele, mas ao mesmo tempo ele tem que sair e querer sair. E quando ele quer sair, às vezes ele é criticado. Como assim? Né? A gente escuta, como assim? Índio vai para a universidade? Sim.
Não, por quê? Então, essa relação entre o ir e o voltar, entre o Guarani e o português, entre a sua vida no seu contexto e o outro. Então, a gente vai passando sobre isso. Essa construção, isso é muito importante quando a gente trabalha texto, gente. Entender que nada numa poesia é por acaso, nada é jogado por acaso num texto. A ordem das palavras, as palavras utilizadas, isso tudo tem um porquê, tem um motivo para elas estarem ali. Então ele foi mostrando isso pra gente, né? A gente leu tão bem. Não foi quem leu. Olha só. Eu disse que a gente ia parar essas questões aí, a gente continua na próxima aula. Então, eu quero que vocês comecem a pensar isso. Assim, quando você lê um poema, o que você sente, o que ele provoca em você, tanto de sentimento quanto de pensamento. Como você associa o que ele está vivendo com o que você está vivendo. Então, essas coisas que vocês comecem a perceber quando estiverem trabalhando o texto, tá certo? Qualquer dúvida, pode mandar mensagem me perguntando. E quem ainda não enviou o texto, envia. O prazo vence no final do dia. A gente está chegando no finalzinho, faltam 5 minutos, que eu vou deixar aqui, vou continuar aqui, vou só encerrar a gravação, vou deixar esses 5 minutos para vocês tirarem alguma dúvida ou fazer algum comentário, viu? A gente encerra a parte da aula, mas eu fico aqui para a gente concluir se vocês precisarem de alguma coisa. Muito obrigada pela presença, pela paciência, pela participação. Foi uma delícia.